Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por estarmos mais uma vez na casa do Senhor. E sempre que eu vou fazer uso da palavra, eu peço a Deus que de alguma forma durante o culto Deus confirme aquilo que eu vou falar. E o Léo, nessa última oração, ele falou: continua a falar através da tua palavra, Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que Deus fala. Deus fala. E eu convido os irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, aqueles que desejam ouvir a voz de Deus, venha ela como vier. Aqueles que desejam, se coloquem em pé. Você deseja verdadeiramente ouvir a voz de Deus? Aquilo que Deus tem a te dizer? Muitas vezes a voz de Deus não fala de acordo com aquilo que desejamos. Eu me recordo, amados, no início da minha conversão, eu era envolvida em tudo que dizia respeito a louvor na igreja, né, Zilda? A Zilda pegou esse começo na Igreja Batista Independente. Eu cantava no coral, tinha conjunto, eu cantava, não tinha louvor assim como hoje. O pastor falava: irmã Miriam, dirige uns corinhos, falava até corinho, né, Zilda? Dirige uns corinhos aqui, cai, Santo Espírito, enche a minha vida. Tudo que dizia respeito a louvor eu queria fazer, eu gostava, eu amava fazer, eu fazia com muita alegria. Por muito tempo cantei no coral. Eu me recordo que me deu nódulos nas cordas vocais. 2 nódulos. Eu tive que operar. Fiquei um tempo sem falar. E quando eu voltei ao médico, ele falou: Miriam, você não pode mais cantar. Você não pode mais cantar. Amados, falar para uma pessoa que ama cantar, que ama o louvor, que não pode cantar. Eu lembro que um dia eu achei que já estava boa, eu fazia dupla com o Zezinho, lembra, Zilda? Conforme a tua infinita. E nós cantávamos todo domingo, era gostoso. E eu falei: vamos, Zé, vamos ensaiar, Miriam, vamos cantar? Vamos cantar. Ele morava do lado da minha casa. Aí nós ensaiamos, muito assim, com dificuldade, mas eu falei: nós vamos cantar. Quando nós começamos a cantar, não sei se a Zilda lembra, minha voz desapareceu completamente. E eu fiquei muito revoltada, amados. Falei: meu Deus, eu amo te louvar, eu não posso mais cantar. Minha voz desapareceu, eu fiquei alguns dias afônica, e eu comecei, a partir daí, perceber a minha limitação. Por muito tempo eu insisti nisso. Eu me recordo que nessa ocasião, o meu pastor, ele falou: a irmã está triste. Eu falei assim: eu estou triste porque eu amo louvar ao Senhor cantando. E eu não posso mais cantar. Ele falou: Deus está querendo falar com você alguma coisa diferente. E você está tão voltada para o louvor que você não consegue ouvir Deus te falar. Eu pensei comigo: mas Deus vai falar comigo uma coisa que eu não tô querendo, eu quero cantar, eu não quero fazer outra coisa. O que mais que eu posso fazer na igreja a não ser cantar? Ele falou assim: presta atenção que às vezes Deus está querendo te usar de uma outra forma. Tá. Eu aceitei, mas eu continuei depois de algum tempo, insisti cantando, né, Zilda? Até quando nós viemos para Shalom. E um tempo, uns anos atrás, me deu novamente nódulo nas cordas vocais. E eu comecei a ver que a coisa era séria, e o médico falou: isso pode se tornar, voltar uma hora e ser maligno. E foi quando eu me afastei do coral, me afastei do conjunto que tinha na igreja, parei de cantar. E Deus me direcionou na área da palavra. Amados, eu vejo que naquele instante, o meu pastor foi a boca de Deus falando comigo, me dirigindo para que eu entendesse o propósito de Deus. E a partir de então eu falei: mas como que eu vou ouvir Deus me falando? Ele falou: para e presta atenção. O pastor Taborda.
Aí eu falei para ele, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Ele falou assim, pare e presta atenção. Como que eu começo a fazer isso? Ele falou, começa a fazer o seguinte, o que cair na tua mão fora do louvor, faz segundo as suas forças. Se prepara, leia, aprenda a palavra de Deus. Quem sabe Deus não vai te usar como uma professora de EBD. E eu olhava para mim e falava, eu não me via fazendo isso. Mas, amados, a palavra de Deus diz que o querer e o efetuar de Deus é segundo a sua vontade, não é segundo a nossa vontade. Se eu pudesse escolher, eu estaria na área do louvor, eu estaria cantando. De vez em quando eu rasgo a boca, mas às vezes eu não aguento, eu sento, eu paro, eu percebo que a minha corda vocal começa a falhar, mas Deus é fiel, amados. O importante que eu quero falar nesta mensagem é para nós nos disciplinarmos a ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. Todos que se levantaram estão dizendo que quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir o que Deus tem a dizer nesta noite. Então curva a sua cabeça e fala com Deus que você deseja ouvir a voz de Deus, que Deus fale ao seu coração. Fala, Pai, segundo a tua vontade. Usa-me, Pai, como instrumento da tua graça, Senhor Deus, para alcançar vidas, meu Pai, para tocar corações, não pelo meu poder, Pai, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que estas pessoas que se levantaram verdadeiramente possam receber a palavra, Senhor Deus, e colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, nós vamos fazer a leitura da Bíblia sentados mesmos, com reverência, sem sono, sem cochilar, sem conversa. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, diz a palavra de Deus, todos encontraram? Quase no final da Bíblia, Hebreus capítulo 3. Todos encontraram, amém? Então presta bem atenção no verso 12, 13 e 14. Diz a palavra de Deus, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu vou repetir o verso 14. Porque nos temos tornado participantes do quem? De Cristo. Se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Amados, o escritor aqui nos alerta sobre a superioridade de Cristo. Vocês vão ver no texto, ele falando a respeito de Cristo superior a Moisés, e o perigo da incredulidade. Nós vemos a superioridade de Cristo em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento, ao sacrifício da Antiga Aliança, e nos fala também, o escritor vem nos dizendo também sobre o perigo da incredulidade, e também nos alerta sobre a responsabilidade que temos uns para com os outros. O verso 13 ele diz, exortai-vos mutuamente, o irmão que convive com você, o irmão que está ao seu lado. A exortação, amados, é uma repreensão branda, amorosa. Meu irmão, está errado o que você está fazendo. Como é difícil fazer isso.
A Bíblia diz: exortai-vos mutuamente uns aos outros. E ele nos fala, amados, sobre os perigos do engano do pecado de ignorar a Deus. Se nós percebemos que o nosso irmão está falhando, está se desviando, não estou falando da igreja, porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está apostatando da fé, dominado pelo pecado, está abrindo brecha para o inimigo. Amados, por que o escritor nos alerta sobre o perigo de ignorar Deus, aquilo que Deus nos fala? Porque o povo de Deus só viverá as promessas feitas se manter-se fiel até o fim, sobre a orientação de Deus, debaixo da orientação de Deus. Quantos aqui querem viver a promessa? A sua vontade, fala isso, diga amém com a força da sua vontade de viver as promessas. Amém, Senhor! Glória a Deus! Eu quero viver as promessas de Deus. São tantas promessas maravilhosas, mas a Bíblia fala que se nós formos endurecidos pelo engano do pecado, nós não participaremos dessas promessas, nós não viveremos. Porque temos nos tornado participante de Cristo, temos, se de fato mantivermos firmes a confiança que desde o princípio tivemos. Deus falou comigo através do testemunho da irmã Genessia. Eu lembro o dia que ela foi na igreja, mais de 30 anos atrás, né, irmã? Eu lembro do Lelo, meu aluno na escola dominical. Ele e o Wagner davam um trabalho, meu Deus, eles eram terríveis. A Priscila e a Paula, lembra, Zilda? Elas punham fogo na classe. Eu me lembro, esse testemunho da irmã falou muito no meu coração. Eu me recordo que ela veio ferida, cheia de dores, decepcionada, triste, mas ela está mantendo firme a sua esperança em Jesus Cristo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amados, é perigoso negligenciarmos a advertência que o Senhor nos dá sobre o perigo do pecado. É perigoso nós ignorarmos a mensagem. A semana passada o irmão Anderson falava em Colossenses 3, a respeito das obras da carne, a respeito de nós nos inclinarmos à carne, falando das paixões mundanas, falando da inveja, falando de todas as obras da carne, que está relacionada lá em Gálatas 5, se eu não me engano é 5, é 6, Gálatas 5. Então, amados, Hebreus 2, do 1 ao 3, olha o que a Bíblia diz. Continua aí no capítulo 2. O perigo da negligência. Por esta razão, Hebreus 2, do 1 ao 3, por essa razão que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nos apegar à verdade. Aquele momento, irmã, a mensagem, a irmã Genessia ouvia a mensagem em cima da garagem da sua casa, que era 2 ou 3 casas acima da igreja. Ela ouviu os louvores, a mensagem que ela ouviu, a mensagem que ela tem ouvido. O Anderson perguntou, o pastor Anderson perguntou, você lembra do dia da sua conversão? Eu lembro do dia da minha conversão, eu lembro da pregação, Senhor, abra-nos a porta. E ele falava, o pastor, que a porta tem 2 lados, de dentro e de fora. Ou nós estamos dentro, ou nós estamos fora. E eu me vi fora da porta. Eu falei, eu vou aceitar Jesus. Amados, eu me recordo. E a Bíblia diz que importa que nós nos apeguemos com firmeza a esta palavra, aquilo que aprendemos, aquilo que temos ouvidos, para que jamais nos desviemos. E o 2 diz, pois tornou firme a palavra por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Quando os anjos falaram, quando os anjos anunciaram a mandado de Deus, tudo o que eles falaram aconteceram. E a Bíblia diz no 3, se permaneceu firme a palavra dos anjos, como escaparemos nós se negligenciarmos a
tão grande salvação. É uma pergunta: como nós vamos escapar do juízo de Deus, se nós negligenciarmos a tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram? Queridos, a palavra falada por anjos, Deus pode usar meios infinitos para falar. Deus fala muito comigo através de coisas que acontecem na minha vida, através de coisas corriqueiras. Deus fala muito. Na hora me vem a palavra bíblica, na hora vem o ensinamento, na hora vem tudo. Queridos, a palavra falada em anjos, em Gênesis 19, anunciava a destruição de Sodoma, e Ló e sua família. E Deus deu uma ordem para que eles soubessem que até o amanhecer eles deveriam sair daquele lugar, eles deveriam sair de Sodoma. E para isso Deus enviou anjos na casa dele, porque Ló era justo. E a palavra de Deus, que já estava amanhecendo, diz a palavra de Deus, e eles começaram a demorar a sair da cidade. Não sei se estavam arrumando as coisas, não sei se eram apegados às coisas que tinham ali, não dava para carregar tudo. E a palavra de Deus diz que os anjos os apressava e falava: vamos, vamos, que essa terra vai ser destruída. E a palavra de Deus nos diz que chegou uma hora que eles demoraram tanto, que o anjo pegou na mão deles e falou: vamos sair da cidade. Deus falando através de anjos. E se cumpriu da forma que Deus falou. No verso 17, a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala: olha, nós vamos sair, não olhes para trás, não pares no caminho, não pares na campina, não olhe para trás. E a palavra de Deus nos diz, querido, também nessa noite: não olhe para trás, não pare no caminho, não pare. Prossiga caminhando. A Bíblia nos diz em Gênesis 19, 26, que a mulher de Ló não deu crédito. Eu creio que ela não deu crédito à palavra do anjo, porque a Bíblia diz que ela olhou para trás. O que aconteceu? Ela se transformou, ela foi transformada numa estátua de sal. Ló e suas filhas, amados, eu creio que eles nem viraram para ver que ela ficou para trás. Eles são besta. O anjo falou, eles creram. Talvez eles só perceberam que a mulher não estava mais com eles quando chegou no destino. E a Bíblia diz que eles obedeceram, crendo no que o anjo falou. E eles salvaram as suas vidas. A palavra que o anjo falou foi firme. Tudo se cumpriu. Toda desobediência foi castigada. Então, amados, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Deus tem usado o filho seu, o pastor é o anjo da igreja, ele tem ministrado a palavra. Deus tem usado este púlpito, pessoas, para pregar a palavra. E como, querido, nós vamos escapar se nós negligenciarmos a tão grande salvação, visto que essa salvação nos foi anunciada, amados, pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A última revelação de Deus com respeito à salvação foi em Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz, querido, Gênesis, querido, Deus é superior aos anjos. O anjo veio por ordem de Deus, mas o que enviou o anjo é Deus. Tudo nesta terra está subordinado a Deus. Tudo. A Bíblia diz no Salmo 19, se eu não me engano é o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras do seu poder. Um dia faz declaração de outro dia, e a noite de outra noite. Sem palavras nós ouvimos a sua voz. É a natureza subordinada a Deus, porque Deus está sobre todas as coisas, amados.
Então ele comanda anjos, arcanjos, querubins. Deus é superior a Moisés, Deus é superior a anjos, arcanjos, querubins. Deus é superior a Pedro, que fazia milagres pelo poder de Deus, a Paulo, que as suas vestes curavam quando se tocava nela. Deus é superior a Maria, que trouxe o Filho de Deus ao mundo. Aliás, um anjo de Deus a visitou para anunciar que ela traria o Filho de Deus ao mundo. E ela falou: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se Maria reconheceu Deus como seu Salvador, logo deduz-se que ela está subordinada a Deus. Deus é maior que Maria. Queridos, Adão e Eva, nós olhamos em Gênesis 1, 16 e 17, a Bíblia diz que quando Deus pôs Adão e Eva no jardim, Deus falou, Deus deu uma ordem. Olha, crescer e multiplicar, e Deus deu a ordem, mas Deus fala depois para eles: de toda a árvore que está no jardim, vocês podem se alimentar, mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. Deus deu a sentença qual seria se houvesse desobediência. Adão e Eva negligenciaram a obra de Deus, mesmo sabendo que a sentença pela desobediência era a morte. O salário do pecado é a morte, amados. O salário do pecado é a morte. E nós vemos, queridos, que a tragédia do mundo começou lá em Adão e Eva. Aí nós vemos, querido, em Gênesis 4, quando Abel e Caim foram oferecer sacrifício a Deus, Deus aceitou o sacrifício de Abel, rejeitou o sacrifício de Caim. Caim ficou com muito ódio no seu coração, ele ficou com inveja do seu irmão. A Bíblia diz que Deus falou a Caim, no Gênesis 4, 6 e 7, Deus fala para ele: Caim, por que estás irado? Por que decaiu o seu semblante? Se procederes bem, não serás aceito, porém se procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo será sobre ti, mas sobre ele tu deves dominar. Deus falou com Caim antes que ele matasse o seu irmão. Deus falou para Caim o que ele deveria fazer, como Deus muitas vezes fala para a sua igreja, através da palavra, através da pregação. Deus mostra o caminho, Deus mostra o que está errado, mas muitas vezes nós negligenciamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, queridos, tudo o que Caim precisava fazer era proceder bem, mudar de atitude, mudar de comportamento, deixar a inveja do lado, quem sabe imitar as obras dos seus irmãos. A Bíblia diz que nós devemos imitar. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você quer imitar alguém? Imita alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Imita alguém que gosta de orar. Imita alguém que levanta na madrugada para orar. Imita alguém que anda em obediência à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, querido, que o seu desejo foi muito forte e ele matou o seu irmão. O primeiro assassinato que a Bíblia menciona foi o de Caim matando o seu próprio irmão, o irmão mais novo, o irmãozinho que ele deveria cuidar. Você consegue imaginar você matando seu irmão mais novo por inveja do seu irmão? Mas ele fez isso. Amados, em Gênesis 6,13, falou Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, a maldade do homem é muito grande. A palavra diz: a violência dos homens é muito grande, tomou conta da terra. E Deus fala para Noé: Noé, construa uma arca para a salvação sua e da sua família. Amados, parecia loucura,
parecia loucura a terra ser submergida por águas, não chovia, neblina regava, e Deus fala que vai mandar o dilúvio, amados, e Deus fala para ele, que ele deve construir um barco grande, mas Noé acatou a voz de Deus, ele construiu a arca, levou muitos anos construindo, segundo as determinações de Deus, e a Bíblia diz que verdadeiramente, a palavra de Deus foi firme, e a terra foi destruída por águas, mas Noé e a sua família foi salva, porque eles obedeceram a voz do Senhor, quando Deus lhe falou. Amados, Deus tem falado através da história, de muitas maneiras, de muitos jeitos, nós vemos Deus, amados, falando através de anjos aos pastores em Belém, falando que o rei Jesus havia nascido. A Bíblia fala que os anjos anunciam, o coral de anjos canta, é Deus a serviço de Deus, amados. Nós vemos, queridos, Deus falando com os pastores, nós vemos Deus falando com os magos, e usando uma estrela para guiá-los até Belém. Deus fala, Deus usa meios, Deus usa a natureza. Nós vemos, amados, Deus falando com Balaão, através de uma mula. Deus usa até mula, pode te usar também, irmão, pode me usar. O meu pastor falou isso para mim uma vez, Deus usa até mula, pode te usar. Poxa, se Deus usa um cabrito, uma mula, não pode usar a irmã Miriam, né? Então, amados, Deus tem falado, Hebreus 1:1, eu queria que o pastor ficasse em pé e lesse esse versículo virado para a igreja, havendo Deus falado outrora, como é, pastor? Hebreus 1, capítulo 1. Não, só até aí. Nos últimos dias, a revelação de Deus sobre a salvação, aquela salvação que os profetas falaram, Isaías falou, Daniel falou, tantos outros profetas, Zacarias, aquela salvação que foi profetizada no passado, não caiu por terra. A última revelação de Deus para a salvação, porque antigamente na lei o pecado era coberto, a ira de Deus era afastado, mas era transitório, sempre era preciso fazer sacrifícios, mas após Jesus Cristo ter vindo, nos últimos tempos, Ele falou-nos através de Jesus Cristo, queridos. Deus falou e Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O pastor Anderson falava aqui no começo a respeito do que Cristo fez por nós, falava a respeito do que Cristo sofreu por nós. Hoje nós estamos aqui para lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. Se nós ignorarmos isto, meus irmãos, se nós ignorarmos a mensagem de que Cristo trouxe com a sua própria vida, com seu próprio sacrifício, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Amados, quando nós nos inclinamos ao pecado, eu ouvi um ditado uma vez que eu nunca mais esqueci. O escritor do livro, eu não lembro nem qual era, ele falava que o pecado, antes de saltar, ele se agacha. Os irmãos entenderam o que isso significa? Ninguém sai e peca. Às vezes é um pensamento, é um olhar, é uma palavra. Tem os pecados de impulso, mas aqueles pecados da carne, muitas vezes nós alimentamos a nossa carne. Por isso que Davi, sabendo disso, falou: não colocarei diante dos meus olhos nenhuma coisa má. Salmo 101. Ele fala: não vou colocar diante dos meus olhos. Queridos, quando nós nos inclinamos ao pecado, nós sabemos que algo entristece a Deus, nós sabemos que nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo, nós estamos, querido, realmente ignorando o que Cristo fez por nós, quando nós escolhemos o caminho do pecado, quando nós escolhemos nos afastar do Deus vivo. Amados,
ao instituir a ceia, Jesus disse: fazer isso em memória de quem? De mim. De quem? De Jesus. Em memória de tudo que Ele fez por nós. E Ele diz: até que eu volte. Quer dizer que nós temos que lembrar do que Cristo fez por nós, até que Cristo volte. Queridos, Ele foi para o céu, mas Ele voltará. É o advento mais importante da igreja. Jesus voltará para buscar uma igreja, uma noiva pura e sem mácula, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus voltará. Se houver negligência à voz do Senhor, não haverá salvação, queridos. Se nós escolhermos pecar contra o Senhor, não haverá salvação. Se nós não permanecermos firmes às verdades ouvidas e permanecermos, continuarmos pecando, obstinados no pecado, não haverá salvação. Querido, porque Deus, em sua fidelidade, a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, amados. Deus, em sua fidelidade, trará salvação aos que ouvirem a palavra de Deus e a obedecerem. Aqueles que tomaram a sua cruz, tomaram a decisão de andar com Jesus, obedeceram o ensinamento do batismo. O batismo não salva, porém é necessário o batismo, porque Jesus ordenou isto. Nós nos identificamos com Cristo nas águas do batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Mergulhamos o velho homem e o homem ressuscita uma nova criatura para viver para Deus. Amados, aqueles que foram fiéis, obedeceram, receberá a coroa da vida, receberá a salvação, a vida eterna. Mas também, querido, aqueles que não ouviram a palavra de Deus, aqueles que negligenciaram a voz de Deus, Deus trará sobre ele, queridos, o furor da sua ira e a perdição eterna. É isso que nós não podemos esquecer. Quando a Bíblia diz: analise o homem a si mesmo. É momento, querido, de ceia, é momento de nós curvarmos a nossa cabeça, semana da ceia, todos os dias, mas no dia da ceia nós devemos nos aproximar com temor. Senhor, se eu tenho feito algo que entristeceu o Teu Espírito Santo, se eu falei o que eu não devia, se eu tive pensamentos maus, se eu falei mal de alguém, se eu tive, Senhor, em nome de Jesus, eu tomo posse do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Querido, se houver negligência, não haverá salvação. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela anuncia a salvação e ela anuncia também a perdição. Deus é misericordioso, Ele não tem prazer que o homem se perca, a Bíblia diz. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus não é que a pessoa morra afastado do Evangelho. Se está afastado, é preciso voltar. Deus está falando: volta à prática das primeiras obras. Alguém vai dizer: eu vou deixar isso para mais tarde. Você não sabe se o amanhã te pertence. Você não sabe, eu não sei se é necessário, amados, algum ajuste em nossa vida. Nós não sabemos. Eu passei por uma experiência essa semana tão ruim, amados, tão ruim. Eu fiquei tão mal com algo que nunca tinha me acontecido, que quando chegou o momento da oração, que eu levanto às 5 horas da manhã para orar, eu e o Mauro, eu comecei a orar e o Mauro percebeu que eu parei. E ali baixinho eu falei: Senhor, se chegou a minha hora, Pai, eu vou encontrar contigo. Mas eu quero estar preparada. Me livra, Pai, dos pecados que me são ocultos, meu Pai. Perdoa os meus pecados, Pai. Em nome de... Meu desejo é ficar mais um pouquinho, eu falei para Deus, mas se é a tua vontade, quem sou eu para... Eu achei, amados, que eu fosse morrer, de tão ruim que eu fiquei. Na quinta-feira à noite eu desci da área de cima da minha casa. Quando eu cheguei embaixo, eu rodei, eu quase caí. Eu nunca tive tontura na minha vida, 66 anos, nunca tive tontura na minha vida.
E eu falei, Mauro, eu estou passando mal. Aí eu deitei na cama, fiquei, a cabeça rodava, dormi, de madrugada acordei. Quando eu levantei no escuro, levantei de supetão, eu quase bati a cabeça no guarda-roupa, eu fiquei muito mal, a tontura não parava, eu não conseguia andar, só me segurando, e eu achei mesmo que Deus ia me levar embora, começou a me dar ânsia de vômito. Aí o Mauro falou, Miriam, levanta, se troca que eu vou te levar para o hospital. Eu já estava, falei, Mauro, espera mais um pouquinho, vamos ver se eu melhoro. E eu fiquei ruim, a cabeça girava. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca senti isso. Na hora que eu ia levantar, eu falei, Mauro, impõe as mãos sobre a minha cabeça e ora por mim. Eu lembrei lá que diz a palavra de Deus em Tiago, chama o presbítero da igreja, o pastor, para que ele imponha as mãos sobre você e ore. Eu falei, impõe as mãos sobre a minha cabeça e ora por mim. Aí o Mauro levantou, veio aqui, pôs a mão na minha cabeça e repreendeu a enfermidade. Eu ainda fiquei um pouco tonto, eu comecei a melhorar aos pouquinhos, e cada vez que me dava assim, porque eu fiquei meio lesado o dia inteiro, e eu falava, Senhor, eu tomo posse da cura, eu rejeito este mal. Eu não sou ignorante, se permanecesse, eu ia procurar um médico, mas eu falei, Senhor, eu creio no que diz a Tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, crendo, receberemos, e eu creio, Pai, no Teu poder, se for a minha hora, Deus vai me levar, mas se não for, Deus vai me libertar. E eu fiquei o dia inteiro, e estou até agora, às vezes eu fico meio, Senhor, eu tomo posse da cura, eu rejeito essa tontura, eu rejeito. Então, queridos, nós estamos vivos hoje, mas não sabemos se vamos terminar esse culto, se vamos chegar em nossa casa, se teremos outra oportunidade para ouvir Deus nos falar. O ladrão da cruz teve a oportunidade de estar ali com o mestre da vida, um deles recebeu a Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro, nem mesmo sofrendo as mesmas dores, ele falou, se tu és, é uma dúvida, o Filho de Deus desce dessa cruz, salva a ti, salva a nós também. Esse daí não recebeu a salvação, porque ele não ouviu a mensagem de Jesus. Amados, quantas vezes Deus tem falado conosco, e nós muitas vezes fazemos como Jonas. Jonas 1:1, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, Deus falando com Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus ia destruir a cidade de Nínive, e Deus levantou Jonas como missionário, Deus deu uma ordem para ele. Os irmãos conhecem a história, não vou ler aqui o texto que é longo. A Bíblia diz que ele levantou-se, mas fugiu para Tarsis, ele foi na direção oposta ao que Deus havia ordenado, e a palavra de Deus diz que aconteceu uma série de coisas, uma tempestade no mar, lançaram ele no mar, porque a culpa era dele, lançaram sorte, e a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe que o tragou, e a Bíblia diz que lá do ventre do peixe ele clamou ao Senhor, e Deus ouviu a voz de Jonas. Aí a Bíblia nos fala em Jonas 3:1, veio a palavra de Deus novamente, segunda vez a Jonas, dizendo, Deus falou a primeira vez, Jonas levantou para fugir. Veio a palavra de Deus a segunda vez, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela o que eu te digo. A Bíblia diz que Jonas desta vez levantou-se e obedeceu, contrariado, mas obedeceu. E ele fez o que Deus havia mandado. Eu não quero falar aqui do sentimento de Jonas, xenofobia, não quero falar sobre isso. Eu quero falar dele ter ouvido e feito o que Deus mandou, mesmo contrariado. Eu fiquei contrariada quando meu pastor falou para mim que eu deveria fazer outra coisa para Deus. Eu fiquei muito contrariada, eu não entendi, eu fiquei muito braba. Eu amava cantar. Querido, quantas vezes Deus fala conosco e nós fazemos como Jonas fez, nós levantamos e permanecemos pecando, saímos da igreja, às vezes pedimos perdão a Deus, mas na segunda-feira estamos novamente fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, queridos. Muitas vezes isso acontece conosco. Você tem ouvido Deus te falar?
Você que tem ouvido a palavra de Deus, sabe aquele incômodo que nós sentimos ao ouvir a palavra falando sobre aceitar Jesus? Eu senti esse incômodo, amados, antes de aceitar Jesus. Eu ficava incomodada, vinha aquelas palavras falando que sem Jesus não tinha salvação, que existia inferno. Eu ouvia aquilo, me perturbava, amados. Essa perturbação é divina, é o Espírito Santo de Deus nos incomodando por causa da nossa condição. Amados, quando foi para eu me batizar, eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi os ensinamentos. O Mauro batizou mais de um ano antes de mim. Eu não batizei porque eu não conseguia, tinha algumas coisas, era uma igreja muito rígida, e eu não conseguia renunciar a algumas coisas. Eu demorei mais de ano para me batizar depois do Mauro, porque eu estava presa a essas coisas. Amados, muitas vezes Deus está falando, a pessoa sabe que precisa passar pelas águas do batismo, a pessoa sabe que precisa tornar pública a sua profissão de fé, mas não assume isso diante da sociedade, não assume esse compromisso diante de Deus, adia a decisão. Eu tive algumas experiências, amado, no início da minha salvação, que no final, estamos quase concluindo essa mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos, porque talvez aqui hajam pessoas que viveram a mesma situação. Amado, sabe aquele incômodo, quando a palavra de Deus vem, como no domingo passado, falando de pecado, falando de obras da carne, a pessoa se mexe na cadeira, é ruim, amados, mas a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando nós somos disciplinados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus castiga quem Ele ama, Deus repreende a quem Ele ama. Eu amo, amados, uma palavra de exortação, porque quando eu sou exortada, quando eu sou corrigida, eu sinto o amor de Deus, o amor que Deus tem pela minha vida. Aquele incômodo quando se fala sobre moralidade, sobre mentira, sobre avareza, que é a idolatria, como o pastor Anderson falou no domingo passado. Amados, o quantas pessoas dominadas por mamon, a Bíblia diz que não podemos servir a Deus e a mamon. As pessoas falam, eu não contribuo porque não tenho condições, eu não ganho, não sobra muito. A Bíblia não fala que é para quem ganha muito, a Bíblia fala é daquilo que você ganha, se você está trabalhando, se você é aposentado, se você está recebendo, trazei o dízimo e a oferta na casa do tesouro. Ou é falta de fé, amados, ou é avareza. Alguém vai olhar e se incomodar. Esse incômodo, amados, não é pela minha palavra, é a palavra de Deus que diz. Eu não tenho, a minha palavra não atrai ninguém, a minha palavra não é nada, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Esse incômodo, amados, quando Deus fala a respeito da submissão aos pais, e os filhos são rebeldes aos pais, não ouvem conselho, não obedecem os pais. Deus fala com adolescente também, viu? Deus fala com o novinho também, fala com a novinha, fala com o novinho, fala com a veinha, fala com o velhinho, Deus fala com todo mundo. Queridos, a Bíblia diz que a primeira palavra que Deus enviou a Samuel, ele era uma criança, ele era um menino ainda. Eu nunca fui pesquisar que idade ele tinha, mas a Bíblia diz que Deus falou com ele era tão novo, ele não tinha tido uma experiência com Deus falando com ele ainda. E a Bíblia diz, queridos, que ele levantou e foi falar com ele, o Senhor me chamou, ele falou, não, volta a deitar que eu não te chamei. Segunda vez, Deus fala, Samuel, Samuel. Eli, Senhor, o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei, volta a deitar. Na terceira vez, ele instruiu. Samuel falou, olha, ele entendeu que era o Senhor falando com Samuel. Deus fala com o adolescente. Adolescente também tem que ter a sua responsabilidade, né? A Bíblia diz que ele falou, quando você ouvir chamar a Samuel, Samuel, você responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É a resposta que Deus quer ouvir da sua igreja. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A mensagem pode não ser agradável, mas fala, Senhor, porque eu sou tua serva, eu não vou negligenciar a tão grande salvação. A vontade de Deus é
boa, ela é perfeita, é agradável. Querido, diante da voz de Deus, esse incômodo que nós sentimos por causa de coisas erradas que fazemos. Nossa, o pastor já vem falar de novo de dízimo, a irmã Miriam falando de dízimo, Deus falar de novo sobre obediência aos pais, já foi falado sobre isso outro dia. Esse incômodo, amados, é Deus falando ao seu povo, é Deus alertando o seu povo, que se nós negligenciarmos a ouvir a voz de Deus, nós corremos o risco de perder a coroa da vida, se estivermos nessa situação, sem arrependimento e sem mudança de vida, quando a morte vier chegar a nós, porque depois de morto, querido, morto não faz nada, morto não se arrepende, morto não entrega dízimo, morto não pede perdão, morto não obedece à palavra de Deus. Depois de morto, a Bíblia diz em Hebreus, aos homens está ordenado morrer uma só vez, e não é em cada vida, como dizem os espíritas, não, viu? Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso, é o juízo, as nossas decisões. Deus abençoe esses adolescentes, Deus abençoe para vocês se tornarem grandes homens de Deus, são pequenos ainda, diáconos, Deus usa na diaconia, Deus usa como pastores, não sei, como Deus quiser, como evangelistas, mas que sejam acima de tudo, amados, servos de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu lembro do Vinícius quando chegou na igreja, lembro de você, Vinícius, lembro do seu irmão, lembro do Felipe quando era menininho, hoje em dia já é pai, casado, e está aqui firme com Jesus. Tiago, Léo foram criados na igreja, mas chegaram, eram pequenos, voz fina, nem tinha barba ainda, nem era nem adolescente, mas amados, Deus fala com todos nós, Deus fala ao coração da igreja, e nós precisamos disciplinar o nosso ouvido, a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz de Deus. Queridos, uns 40 anos atrás, no início da minha conversão, eu tive duas experiências que eu quero compartilhar com os irmãos. Deus falou comigo através de um culto fúnebre, com respeito ao batismo. Eu era muito, a igreja não podia usar calça comprida, eu só tinha calça comprida, e não podia isso, e não podia, e eu era muito vaidosa. Hoje eu não sou mais vaidosa quase, mas eu era muito vaidosa. E eu me recordo que eu tinha dificuldade, não podia passar nem base na unha, que era pecado. Mas eu gostava da igreja. Alguém falou para mim, procura outra igreja. Eu falei, não, mas eu gosto da igreja. E eu aprendi na igreja que a gente tem que obedecer às normas da igreja. Se eu quiser permanecer ali, eu não devo criar confusão na igreja. Foi por isso que o Mauro batizou mais de um ano antes de mim. E eu me recordo que meu coração queimava quando eu ouvia a mensagem. Eu tinha o desejo de me batizar, mas eu estava assim, apegada às coisas do mundo, que eles falavam vaidades, né? E eu me recordo que nesse tempo, o meu avô, pai do meu pai, morreu, lá em São Miguel Paulista, ia ser o velório. Aí o Mauro me levou lá, vamos lá ver seu avô. E quando eu cheguei lá para ver meu avô, eu vi uma cena de terror, amados. As minhas tias chorando, desmaiando, gritando, aquele tom de desespero. Eu me senti sufocada ali dentro, todo mundo gritando, chorando. Ai, meu pai! Ai, aquela coisa. Eu fiquei tão angustiada. Aí, quando eu olhei para o meu avô dentro do caixão, ele estava com um semblante carregado, uma cara feia. Falei, nossa, meu Deus, ele estava muito judiado, muito feio no caixão. E eu fiquei ali parada, daqui a pouco eu ouvi um som. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero
manifestar, meu Deus, de ti. Amados, era no cemitério, vários lugares onde estava acontecendo velório. Eu, atraído por aquela música, eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, queridos, foi uma coisa completamente diferente. As pessoas estavam chorando, mas havia uma expressão de paz no rosto das pessoas. As pessoas estavam em paz. Quando eu olhei para dentro do caixão, eu vi um velhinho, cabecinha branca, semblante, fazia lembrar muito teu pai, Letícia. Ele ficou com semblante bonito, né? Aquele semblante tranquilo. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que diferença é esta? Aí, quando foi, eu não lembro de toda a mensagem, mas eu lembro de uma palavra que o pregador falou. Eu nunca tinha visto um funeral de cristão. Ele falou, irmãos, o irmão fulano, nós não precisamos sofrer por ele. Sofra por você mesmo, porque ele está mais perto de Deus agora. Ele foi para perto de Deus. E que nós possamos ser fiéis como ele foi, obedientes a Deus como ele foi, para quando esse momento chegar em nossas vidas, nós também possamos ir para perto de Deus. Eu não lembro da mensagem inteira, mas isso ficou queimando no meu coração. Deus usou aquela situação para me despertar. Miriam, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não me batizei por causa de usos, costumes. O que é eu deixar isso ou deixar aquilo para me batizar, para seguir as normas da igreja? Aí, quando eu entrei no carro, o Mauro nem entendeu muito, porque ele não me acompanhou nessa experiência. Eu só falei para ele, eu falei, Mauro, próximo batismo, eu vou passar pelas águas do batismo. Eu vou me batizar. Ele ficou, aí eu falei, ele falou, o que aconteceu? Aí eu contei para ele, eu falei, Mauro, foi uma coisa tão linda, que eu vi, que eu quero para mim, eu quero ter essa experiência de ir para mais perto de Deus. E foi aí que eu cheguei, falei com o meu pastor, passei pelas águas do batismo. Mas, queridos, essa foi a primeira experiência. A segunda experiência, eu era nova na fé, eu era inexperiente, eu não tinha maturidade na palavra. E eu me escandalizei com algo que aconteceu na igreja. Tinha muito fuxico nessa igreja. E aconteceu algo que me abalou demais, demais. Eu não quis mais ir, parei de ir na igreja. Eu já era batizada, parei, não vou mais. E eu lembro que na época o Fabiano tinha 4 aninhos, 4 para 5. E a Gisele tinha quase 2, né, Mauro? Aí eu me recordo que eu chorava dia e noite, eu queria, algo em mim falava, vai, eu queria ir, mas eu falava, não, eu não vou, não quero estar nele. Eu criei aquela ilusão que na igreja era tudo perfeito, nada de errado acontecia na igreja. Eu não entendia ainda, não tinha o conhecimento para saber que na igreja tem pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus, tem joio, tem trigo, tem pessoas que são usadas por Deus, mas tem também aqueles que emprestam a sua boca para o diabo e falam aquilo que é vontade. Eu não entendia isto. E eu lembro que nessa época, eu tinha uma moça que trabalhava lá em casa, e eu falei para o Mauro, eu vou voltar a trabalhar. Eu estava querendo fugir de algum jeito, eu estava querendo fugir da situação. Primeiro eu fui aprender, eu fui pintar, eu pintava tela nessa época. O Mauro ia para a igreja, vamos, Miriam? Eu falava, não, Mauro, eu vou ficar aqui pintando. Eu ficava pintando. Pintei muitas telas nessa ocasião. Aí eu me recordo que teve um dia que eu falei, Mauro, eu vou voltar a trabalhar, eu não quero mais ficar aqui dentro, tem a menina que me ajuda, eu não quero. E eu fui, eu trabalhava na loja de atacadista, de cama, mesa e banho, era atacadista, só vendia auto atacado. E eu me recordo que tinha várias vendedoras, e tinha um ali que era macumbeira. E a gente, amados, quando se afasta do Evangelho, a gente fica sem identidade. A gente não fala que é católico, porque eu não me sentia católica, nunca fui. Mas eu estava afastada de Deus, eu não podia falar que eu era crente, eu não estava mais, eu associava, ser crente é estar seguindo as normas, estar na igreja, eu não estou mais. Eu não sabia quem eu era. E eu me recordo que teve um dia que eu fui no caixa levar uma cliente, quando eu voltei, as minhas amigas estavam fazendo uma conversa, porque a Miriam é crente. Aí, quando eu me aproximei, essa menina que era macumbeira, Denaíra, ela falou assim, bateu nas minhas costas, a Miriam é uma crente legal. E eu tinha já ouvido isso na igreja, não se anime quando o mundo te acha legal.
Aí ela falou, a Miriam não fica falando de Jesus, a Miriam não fica falando de coisa que é errada, a Miriam é das minhas, ela ouve o que ela fica na dela, ela não se... Enfim, ela falou que eu era uma crente legal. Aquilo me incomodou, eu creio que Deus usou a boca daquela moça para falar comigo. Aquilo me perturbou muito. Eu falei, Senhor, eu estou sendo uma crente legal, eu estou me calando diante de coisas erradas, eu estou compartilhando coisas erradas. Eu fiquei muito perturbada, nem para o Mauro, na ocasião, eu contei, só depois que eu falei. E naquela semana, o Mauro trabalhava lá em São Paulo, no serviço dele. Ele falou, Miriam, eu vou levar vocês na colônia de férias, a PUESP, que é uma colônia de professores, eu vou levar vocês domingo lá, volto, e no final de semana eu volto para ficar com vocês. A Zilda conhece, ela foi muitas vezes com a gente, né, Zilda? E eu me recordo, amados, eu ainda estava afastada daí, foi na mesma semana. E eu me recordo que nós fomos, levei a Débora, a Cláudia, minha irmãzinha, elas eram pequenas. Então eu estava lá um dia, subi para pôr o Fabiano para dormir, a Débora e a Cláudia dormiram, a Gisele dormiu, e eu desci para o térreo. Quando eu desci, eles estavam formando uma mesa de jogo, baralho. E para os irmãos, se alguém não sabe, eu e o Mauro, antes de aceitar Jesus, nós éramos viciados em jogo. A gente sentava numa mesa de jogo na sexta-feira, toda sexta-feira, 8 horas da noite, e saía sábado às 8 da manhã. Era toda sexta-feira, né, Mauro? Depois do sábado, de novo. Enfim, quando eu vim para Cristo, queridos, Jesus me libertou, eu vi que eu não precisava mais daquilo, e na igreja eles falavam que aquilo era pecado, então eu me afastei, eu batizei, eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida, eu abandonei. E eles estavam formando uma mesa, e falou, falta uma pessoa para formar parceria. Você sabe jogar? Eu falei, sei. Então senta aí para jogar, faz par com essa professora aí, tá? Eu falei, eu hesitei, ele falou, é só uma brincadeira. Olha o diabo, né? Só uma brincadeirinha. Falei, tá bom, é rápido. Eu sentei e comecei a jogar. E para quem já foi viciado em carta, amados, sabe como que é o jogo na vida das pessoas viciadas. Comecei a jogar, enfim, foi rolando uma conversa, eles falavam que as pessoas que convivem muito tempo juntos ficam parecidas, que nem eu casei com o Mauro, que é descendente de espanhol, eu sou meio parecida com ele. E eles estavam nessa conversa, daqui a pouco desce o Fabiano, ele ainda chupava chupeta, coçando os olhos. Eu falei, ô filho, o que foi? Ele falou, mãe, você não estava na cama. Aí o professor virou para ele e falou, o que você é, rapaz? Perguntando a nacionalidade. Ele falou, eu sou crente. Sujou minha barra. Aí ele falou, você é crente? Ele falou, sou crente. Aí ele falou assim, mas onde você nasceu? Ele falou, nasci em Santo André, mas eu sou crente. Ele frisou 3 vezes que ele era crente. Aí ele virou para mim e falou, você é crente? Com um tom de desprezo, sabe? Eu não podia falar que eu não era, porque eu cria em Deus. Eu estava afastada, mas eu sabia que alguma coisa diferente precisava acontecer na minha vida. E eu me recordo, amados. Ele falou, crente, católico, macumbeira, tudo a mesma coisa, você está sentada fazendo tudo que a gente faz. Amados, o meu rosto caiu. Eu pedi licença, eu falei, eu vou levar meu filho para dormir. Não, você volta. Eu falei, não vou voltar, eu vou pôr ele para dormir. Mas eu já subi as lágrimas caindo do meu rosto, amados, de tristeza, de vergonha. Eu lembrei de uma palavra que eu ouvi uma vez na igreja, que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Eu conhecia pouco, mas o que eu aprendi eu gravava. E eu me recordo que eu subi triste, muito triste, envergonhada. Aí o meu filho falou, mãe, falei, vai deitar, filha. Ele falou, conta uma história para mim. Eu e o Mauro tínhamos hábito de contar histórias para eles antes de dormir. Aí eu inventei uma historinha sobre uma menina que chamava Maria. E que essa menina, ela ia à igreja, ela louvava ao Senhor, ela cantava, ela orava, ela tinha alegria da salvação. Mas um dia essa menina ficou muito triste e ela parou de servir a Deus. Enfim, eu contei a minha história, mas com o nome de Maria. O meu filho virou para mim, amados, com 4 anos de idade, 4 anos e meio quase. Ele falou, mãe, a menina da história é você, não é? Eu falei, não, filho, é você sim, mãe.
Eu e o pai estamos indo para a igreja sozinho, você não vai mais. Mas mãe, você vai voltar para a igreja com nós, não vai? Amados, naquela hora, o Senhor quebrantou o meu coração. Deus usou o meu filho para falar comigo. Deus fala, amados. Deus pode usar a vida de uma criança para falar aos nossos corações. Uma atitude infantil. A Bíblia diz que dos tais é o reino de Deus. Ele teve a sensibilidade e eu percebi que a minha atitude estava afetando a vida do meu filho. Estava trazendo tristeza para ele. Ele falou umas 3 vezes, mãe, você vai voltar para ir na igreja com nós, né, mãe? Eu falei, vou, filho, eu vou voltar. Naquele instante, amados, eu tomei a decisão de voltar. Foi quando eu cheguei, voltei, foi difícil a primeira vez que eu fui, a segunda, mas eu comecei a ir, comecei a me envolver, conhecer a palavra de Deus, adquirir maturidade, amados, e eu permaneço no Evangelho até hoje, 46 anos no Evangelho. Deus tem abençoado, Deus tem falado, amados, Deus pode usar para falar com você, comigo, uma circunstância, Deus pode usar uma criança, Deus pode usar a palavra, mas Deus fala aos nossos corações. Nós podemos até tentar ignorar, amados, mas Deus fala aos nossos corações, e nós só podemos, queridos, ter 2 atitudes, diante daquilo que Deus nos fala. Não basta nós ouvirmos. Não basta, querido, nós ouvirmos. É preciso obedecer a voz do Senhor. Se a palavra de alguma forma te incomodou e fala com você, fala, Senhor, eu me disponho, a tua palavra que está falando, e eu me disponho, Pai, a obedecer a tua palavra. Esta é a vontade de Deus, querido. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós retenhamos firmes a nossa confissão, aquilo que aprendemos no início, permanecermos fiéis à decisão que tomamos, porque como escaparemos nós, se negligenciarmos a tão grande salvação? Queridos, eu comecei esta palavra pedindo aos irmãos, aqueles que querem ouvir Deus falar, se coloquem em pé, e eu concluo esta palavra falando, aqueles que ouviram a palavra e querem obedecer a palavra de Deus, se coloquem em pé, em nome de Jesus. Não basta nós ouvirmos, seja para aceitar Jesus, seja a decisão do batismo, seja o abandono de um pecado. Se Deus falou, tem falado ao seu coração, apresenta isso para Deus. Eu vou chamar o pastor Anderson para vir aqui fazer essa oração, vai ter a celebração da ceia. Eu não vou pedir desculpa para os irmãos, que eu fui até fui 7:55, mas porque falar a palavra de Deus, querido, é necessário. Que os irmãos amados, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e fazer como Noé fez, como Ló fez, como Jonas fez na segunda vez que Deus lhe falou. Ele levantou-se e obedeceu aquilo que Deus tinha mandado. Em nome de Jesus, senhora Anderson com a igreja. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pai, nós queremos não somente ser ouvintes, mas queremos ser praticantes da tua palavra. Ó Deus, muitas vezes parece que não conseguimos praticá-las em alguns pontos, mas eu creio que o Senhor é poderoso para nos capacitar. Ó Deus querido, se nós nos dispormos, o Senhor vem nos fortalecer com graça, para Deus querido, sermos praticantes da tua palavra. Pai, nós nos colocamos de pé, e Deus querido, declaramos, ó Pai, e Deus querido, testificamos com a nossa atitude, dizendo que queremos obedecer a tua palavra, que queremos, ó Deus amado, corresponder a essa tão grande salvação. Por isso, Pai, nós pedimos, nos
fortalecer, nos tornar, Deus, robustos, fortes, para vencer, ó Deus querido, as tentações, o pecado e o mundo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que habita em nós esteja queimando em nosso coração, nos mostrando quando estivermos errando. Que a nossa oração seja semelhante à do salmista que diz: vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pai, nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti.